Os números do desmatamento no Brasil são alarmantes. Um projeto do Ministério Público Federal que mapeia áreas afetadas e identifica os responsáveis reforça a necessidade de frear os criminosos. Levantamentos realizados por órgãos fiscalizadores apontam que a maior parte das queimadas é provocada pelo homem. Os prejuízos são incalculáveis. O homem, através da sua ambição, um desejo muitas vezes irracional de produzir em áreas muitas vezes não adequadas, em buscar outras alternativas, ele acaba levando a um modo, muitas vezes, que extrapola qualquer nível técnico para o meio ambiente. Para tentar reduzir os danos, o Ministério Público Federal realiza um trabalho para identificar e multar os responsáveis por meio do projeto Amazônia Protege. É feito um mapeamento dos pontos de queimada e o relatório é enviado aos estados. Apenas na segunda fase do projeto foram localizadas 2.300 pessoas ou empresas responsáveis pelos desmatamentos em 1.550 áreas nos 9 estados que compõem a Amazônia Legal. Um total de 162 mil hectares. Com isso, o pedido de indenizações na Justiça chegou a 2,6 bilhões de reais. Um sistema que casa as informações de satélite com os bancos de dados oficiais. Nós conseguimos, com essas imagens de satélite, definir precisamente, o polígono onde ocorreu a devastação. De acordo com o levantamento do MPF, o Pará é o campeão de áreas desmatadas, totalizando 47 mil hectares. Apenas no estado foram identificadas 625 pessoas responsáveis pelas queimadas. Em seguida estão Mato Grosso e Rondônia. O subprocurador da República responsável pelo projeto do MPF garante que os desmatadores não ficarão impunes. As pessoas vão notar que essa conduta ilícita, esse padrão de conduta ilícita, ele vai gerar uma venda casada. Porque toda vez que as pessoas cometerem esses ilícitos, nós entraremos com ações contra os responsáveis. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio o advogado especialista em direito ambiental, Nelson Buganza. Obrigada mais uma vez pela participação aqui conosco. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Cadu. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Vimos na matéria a respeito do trabalho de fiscalização e quando falamos em desmatamento, particularmente se considerarmos a Amazônia, sem falar do resto do país, é uma área enorme para a fiscalização. Não apenas pelo Ministério Público, mas por todas as instituições. É um trabalho que tem uma dificuldade muito grande para ser efetivado, doutor? É um trabalho hercúleo, eu diria. É um trabalho que é como enxugar gelo. Falta pessoal, falta recursos e também nós temos um grande problema que é exatamente a questão de que falta efetividade das políticas públicas, principalmente na questão da punição, Cadu. Esse que é o grande problema. Agora, as penas são brandas, então, o que acaba dificultando esse sistema todo? Com certeza. Incentiva até às vezes, incentiva, né? Porque o que acontece? Nós temos que ter um ideal que toda essa questão está revestida de uma questão econômica. Ora, o desmatador, ele tem os mercados para colocar o produto. Isso é inegável. Ora, era muito mais fácil, então, impedir-se o quê? A venda. Essa situação da efetividade das políticas públicas e também em relação a das penas penais, principalmente as penas penais, porque há aqui uma divisão, é necessário que até transmitir para a população, uma divisão, no seguinte sentido, há a pena administrativa de embargo da propriedade, é importante colocar isso aí, e há uma pena criminal, no caso do desmatamento. Nesse contexto, o que é e como se encaixaria a chamada logística reversa? Olha, a logística reversa, ela tem tudo a ver com isso também em função da questão econômica. O que é uma logística reversa? Logística reversa é a questão, é um meio entre o social e econômico. Como é a situação também do desmatamento? Ele é um meio entre o social e o econômico. Ora, era muito mais fácil para a logística reversa, que nada mais é do que você retirar do mercado computadores, pilhas, que estão sendo enterradas aonde? No meio ambiente, estão destruindo o meio ambiente, certo? Você também
punir as empresas com penas muito mais severas, no sentido de obrigá-las a realizar esse tipo de trabalho. Olha, você tem que retirar as pilhas, os computadores, os pneus, porque isso não se degrada. Ou seja, e um detalhe muito importante, que também falta isso também muito ao desmatamento, uma fiscalização efetiva e punições severas. Porque na logística reversa é um dever da empresa, né, descartar esse material de forma adequada, mas muitas vezes a empresa não tem esse interesse. Qual o retorno que a empresa teria? Nenhum. Ela não tem nenhum retorno. O que ocorre no Brasil é que as empresas ainda não tiveram essa situação da questão social, a questão da sustentabilidade a que elas estão, tem que ser demonstrado isso à sociedade, certo? Agora, doutor, eu percebo então que, na verdade, nós temos uma situação que é o fato de que a questão ambiental, às vezes, ela é tratada como se fossem compartimentos separados. Falamos do desmatamento e a questão da política reversa, ela incidir em outras questões que acabam incidindo no desmatamento, embora a empresa possa dizer, mas eu não faço desmatamento, eu não tenho nada com isso. Na verdade, tem. E tem bastante, porque o que acontece? Você já imaginou pneus a céu aberto? Você produz tanto uma penalidade à sociedade em função daquele material não ser reciclado, como também isso pode trazer aí um foco à saúde de dengue também. Ou seja, a logística reversa, como o desmatamento, ela tem um viés econômico e é isso que precisa ser combatido. Ok, agora é o seguinte, na Semana do Meio Ambiente, para a gente finalizar aqui a entrevista, né, eu queria que o senhor orientasse o cidadão sobre a necessidade de se proteger o meio ambiente, ao nosso futuro, né, Cadu, que está em jogo. Qual a orientação que você dá para quem está em casa? Olha, eu volto a colocar aqui uma coisa que eu sempre falo, mas é como falar ao vento, né? A questão da conscientização. Se nós não tratarmos as gerações futuras no seguinte sentido, o nosso planeta, ele não é nosso, ele não é dessa geração, ele pertence à geração futura. Nós apenas estamos emprestando o planeta daquelas gerações que estão em idade tenra. Ou seja, se nós não conscientizarmos aquelas crianças, principalmente com relação à água, ao consumo de água, ao consumo, ou mesmo também em relação ao desmatamento, em relação à logística reversa, nós não faremos eco nesse país. Tem que começar agora, já, né? Já. Exatamente. Ok, obrigada mais uma vez pela participação, por todas as informações, sempre, doutor Buganza, né? Muito obrigado, doutor, Eu que mais uma vez. agradeço, viu, Cadu? Agradeço, Rafaela, tá? Pela Obrigada. participação. Muito obrigado.